Bom, irmãos, ontem foi uma data comemorativa, né? Igual como nós vimos no Facebook, muita gente já sabe, e que tem muito a ver com o tema que nós vamos tratar hoje. Ontem, dia 20 de julho, foi o Dia Internacional da Amizade, né? Também foi o Dia Internacional da Primeira Viagem à Lua, em 1969, mas hoje nós vamos ficar só com o Dia da Amizade. Nossa igreja está fazendo uma série de estudos nos domingos de manhã, né, a cada 15 dias, para que possamos meditar sobre os 5 propósitos da igreja perante Deus e perante a nossa comunidade. E nos últimos dias nós temos dado uma atenção especial sobre o propósito da comunhão, que tem tudo a ver com amizade, né? Porque nós precisamos viver em comunhão como amigos e não como inimigos. E agora vamos pensar no seguinte, que também tem a ver muito com a nossa vida em comunhão. Quem aqui nunca pisou na bola? Quem aqui nunca cometeu um erro? Só eu. Certo. E, pois nós não somos perfeitos, né? E isso é porque nós somos cheios de falhas, como todo ser humano. E a humanidade é assim. E é por causa disso que nós vamos trabalhar hoje com o tema Encontrando o Perdão. Porque infelizmente vão ocorrer várias situações em nossa vida em que nós vamos precisar do perdão. Perdão não só dos outros, mas perdão de mim mesmo e também perdão de Deus. Irmãos, no Evangelho de Lucas, nós temos uma parábola conhecida como a história do filho pródigo, ou história do filho perdido. É uma história muito conhecida na nossa vida. Mesmo quem não está acostumado com a igreja, com certeza já ouviu falar. É a história de um pai que ele tinha 2 filhos. Então o filho mais novo, ele chega para o seu pai um dia e fala: pai, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. E o pai dá a parte dele, mesmo que ele não tinha direito ainda, não tinha chegado o momento da divisão dos bens, mas o pai dá a parte dele, e ele vai então para terras distantes da família dele, e gasta tudo desperdiçando dinheiro em coisas sem importância, com extravagâncias, etc. E fica sem nada, até que finalmente ele até chega a passar fome. Nesse momento que ele está passando fome, a história ela foi contada lá na época dos judeus. Ele ainda chega a trabalhar com porcos, que para os judeus era algo humilhante, porque os judeus não podiam comer porcos. Então como que ele vai trabalhar criando de porcos, se para os judeus porco era um animal imundo? E nesse momento que ele está trabalhando na criação de porco, ele se sente humilhado, ele está com fome, até desejando a comida dos porcos, e ele se lembra que na casa dele ele tinha fartura, e que os empregados na casa do pai dele tinham abundância na mesa. E então ele se levanta e decide voltar para a casa de seu pai para pedir perdão. E vamos ler a partir daqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20 a 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20 a 32. Eu vou ler. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha,
todos esses anos trabalhando como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar com alegria, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nessa história, vimos que o irmão mais novo ele se arrependeu e voltou para os braços do seu pai, que já estavam abertos, esperando por ele. Seu pai já estava esperando por ele todos os dias para que ele voltasse a viver em comunhão com ele. E assim é Deus conosco. Ele está com muita vontade de nos perdoar e nos abraçar e nos ter de volta, mesmo antes de nós decidirmos pedir perdão. E quando nós decidimos e vamos pedir perdão, Ele já está lá para nos abraçar, já está lá para nos receber. Antes mesmo que com nossas bocas humanas, nós nos ajoelhamos e pedimos perdão. Já com o nosso coração, quando a gente já se sente arrependido, Deus já está lá conosco. Igual nós vemos em 1 Samuel 16:7, que Deus, porque Ele se atenta para o exterior, Ele não se atenta para o exterior como os homens, mas Ele se atenta para os nossos corações. Porém, pelo irmão, ele foi recebido com desprezo. Isso é muito grave, porque irmão é alguém íntimo. Não é só um irmão de laços sanguíneos, mas irmão aqui nessa história vai um pouco mais a fundo. Trata de alguém com as mesmas crenças, com os mesmos ideais, com as mesmas origens, um amigo chegado, alguém que cresceu com ele. E mesmo não tendo nada a ver com esse irmão mais velho, a falha do irmão mais novo, ele não quer perdoar, ele se sente no direito de não perdoar. Eles tinham o mesmo pai, e se ele tem o mesmo pai, ele tinha que perdoar, porque quem ama o pai, de acordo com João 14,15, faz ele ama o que o pai ama, e ama o que o pai criou, de acordo com 1 João 5,1. Portanto, se o pai perdoa o outro filho, nosso papel naturalmente é perdoá-lo também. Se o nosso amigo, que é alguém que recebeu alguma injustiça, perdoa quem o injustiçou, nós também temos que perdoar, porque nós nem temos às vezes nada a ver com a história e já nos sentimos tudo doído, tudo injustiçado e não tem nada a ver com nossas vidas. Há algum tempo eu li um livro de ficção em que o protagonista, que era um cristão, ele foi para um acampamento com seus filhos e enquanto uns filhos estavam brincando no lago e os dois começam a se afogar, o pai se afasta da filhinha mais nova para socorrer esses dois filhos maiores. E alguém lá nesse bosque leva a sua filhinha, e era um assassino em série de crianças, e ele leva a filhinha desse homem, que ele fica arrasado, devastado. E ele se afasta de Deus e se afasta até da própria família. E então, depois de 4 anos, não recuperado, mas apenas tentando ignorar o que aconteceu, tentando apagar da memória o que aconteceu, Deus o convida para uma conversa, para um bate-papo, e começa a mostrar certas coisas para ele, e começa a mostrar que era fácil ele ser curado daquela dor que ele sentia. Era fácil, mas ao mesmo tempo para nós que somos humanos, era uma cura muito difícil, porque aos poucos Deus mostra para ele que ele tinha que perdoar aquele assassino. E isso é algo muito terrível para nós, né? Porque nós não queremos isso, nós queremos vingança. Mas aí nós pensamos, puxa, mas isso é algo que acontece só em ficção. Na vida real não acontece, mas nossa vida está repleta de situações em que também pessoas conseguem perdoar umas às outras, mesmo em assuntos tão graves, mesmo em assuntos em que um familiar rouba o outro, ou alguém, ou um marido prejudica gravemente seus filhos ou a sua esposa, e ele é perdoado. Então nós podemos perdoar também, né? E uma atenção mais especial na nossa parábola, como eu tinha mencionado, é que nessa história que eu contei, não era nem o filho mais velho que tinha sofrido a injustiça, né? O pai que sofreu a injustiça, é o pai que teve a sua herança
que teve que dar a herança antes do tempo, foi o filho do pai que se mudou e gastou e desperdiçou todo o dinheiro. Então por que o filho mais velho tinha que se sentir daquela forma? Né? Por que ele, que não tinha nada a ver com a história, se sentiu injustiçado? Da mesma forma somos nós, né? Fácil para nos sentirmos injustiçados por coisas que não tem nada a ver com nossas vidas. Né? Mas por que nós somos assim? Será que isso acontece por causa do nosso aguçado senso de justiça? Ou por causa da nossa moralidade inquestionável? Com certeza não. Eu lembro em 2012, vocês devem ter visto também, acho que foi mais ou menos no meio do ano passado, um motorista de ônibus passou mal no Rio de Janeiro e chocou o ônibus contra alguns bares. Só que as cadeiras ainda estavam vazias, os bares estavam abrindo, então não feriu ninguém, mas algumas pessoas que estavam passando por lá, que não tinha nada a ver com a história, não eram donos das cadeiras, não eram donos dos bares e nem parentes de ninguém que foi ferido no acidente, se sentiu injustiçado, então formou uma turba, invadiu o ônibus e matou o motorista com agressão física, com pancada, mesmo com o cobrador tentando avisar que, olha, ele bateu o ônibus porque ele estava tendo um ataque cardíaco, e as pessoas não quiseram vir e mataram. Aí depois, não foi ninguém, depois foi ele, né? Algo terrível, terrível, isso por causa da nossa sede de vingança. E isso acontece mesmo conosco, talvez não em algo tão grave como isso aqui, mas também em situações menores, por causa do nosso cego desejo de vingança. Vingança por situações que nem estávamos presentes para sermos prejudicados. Realmente seria uma beleza se nós fôssemos tão rápidos para apontar o dedo para nós mesmos, como nós somos para apontar para os outros. E é com base nisso que eu quero apresentar o primeiro dos 3 tópicos de hoje. O primeiro entenda que nós precisamos buscar o perdão. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Eu vou ler. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha, meus amigos, a palavra de Deus é clara. Todos nós pecamos, todos nós cometemos erros todos os dias. Então, não tem dúvida que todos nós erramos. Mas sobre o olhar humano, nós até podíamos dizer, mas ele erra mais do que eu. Ou então o que ele faz é mais grave que o que eu faço. Mas para Deus não é assim. Para Deus, que é a justiça divina, que é a justiça perfeita, de acordo com o que nós temos em Tiago 2, versículo 10, não precisam abrir, eu leio. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então, se você cometeu tudo perfeito, mas mentiu para o seu pai, você é tão culpado para Deus quanto alguém que é um assassino, quanto alguém que é um ladrão. Então, vamos tomar cuidado antes de achar que nós somos mais santos do que os outros. Porque para Deus não é assim que funciona. Porque por menor que os nossos erros possam parecer para nós, perante Deus é a mesma coisa. E como nós adoramos, em tomar partido em situações que não tem nada a ver conosco. E enquanto eu julgo sobre uma briga que não tem nada a ver comigo, ou sobre uma conduta moral que não tem nada a ver comigo, às vezes eu acabo cometendo um erro pior do que o erro do que ele cometeu. Às vezes o Bira ali roubou o Denis em alguma coisa, e aí eu estou aqui fofocando com todo mundo e envenenando todo mundo com o mesmo pensamento hipócrita que o meu. E às vezes eu sou muito pior do que ele. Mas quer dizer, poxa, o erro dele foi descoberto, então ele não presta. Mas o meu erro não foi descoberto, então estou tranquilo. Então, enquanto isso, eu sou santo, sou o baluarte da moralidade. É igual muitos políticos aí gostam, Nós vemos aí na CPI, o cara estava na CPI do ano passado
E esse ano está falando, apontando o dedo para o outro na CPI, esse cara não presta, e ano passado era ele que estava na CPI. Somos complicados. Mateus 7, 1 a 3 nos fala que para não julgar, se nós não queremos ser julgados. Cuidado para que nós não agimos como os fariseus, para não expor a vida dos outros e atrapalhar que essa pessoa alcance o perdão, atrapalhar que essa pessoa se regenere do erro dela. Atitudes dessa natureza não apenas tornam mais difíceis a comunhão, né? A comunhão não só dentro da igreja, mas a comunhão em nossa vida social, a comunhão em nosso meio de trabalho, a comunhão dentro da nossa família. Pessoas cometem erros, nós cometemos erros. Nós somos diferentes e com experiências diferentes, criações diferentes. Então, mesmo com toda a boa vontade do mundo, às vezes vai surgir discussões, né? Vão surgir discussões, mesmo que a gente faça o mínimo possível para evitar briga. E nesses momentos temos que ter calma. Em Efésios 4:2, a Bíblia nos exorta a sermos dóceis e suportar uns aos outros em amor. E Efésios 4:26, a Bíblia fala que devemos fazer o possível para eliminar nossas brigas antes do fim do dia. Porque é o mundo que inventou essa mentira de que o tempo cura tudo. Irmãos, o tempo não cura nada. Se você tem uma infecção e você não trata, você vai morrer. Porque é assim que é, o tempo não vai curar a infecção. Você precisa de medicamentos o quanto antes, para tratar da infecção o quanto antes. Se você está doente, se você está com câncer, você precisa começar o tratamento o quanto antes. Tem até uma piadinha que fala que se tempo curasse alguma coisa, farmácia vendia relógio, não vendia remédio. Então, quando discussões e brigas acontecerem, faça o possível para tentar resolver a situação o mais rápido possível. É verdade que há situações que vai ser impossível você consertar o erro que foi feito. Mas mesmo assim, é possível o perdão. E o perdão, ele não está relacionado a gente conseguir esquecer o que aconteceu. Realmente, nós somos humanos, não somos igual a Deus. Deus, ele esquece, ele apaga os nossos erros. Mas nós vamos lembrar, mas não podemos lembrar com ódio, não podemos ter a amargura em nossos corações. Nós temos que ser humildes e sempre lembrar que nós cometemos erros. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E agora, como nós vemos que precisamos buscar o perdão, nós também precisamos ver o nosso segundo tópico, que é: entenda que você precisa perdoar. Nós precisamos perdoar. Porque, ora, meus amigos, o que adianta eu buscar perdão se não houver perdão para mim? Então, se eu preciso buscar o perdão, eu também preciso perdoar. É a mesma obrigação, a mesma obrigação que eu tenho de buscar o perdão quando eu erro com alguém. Essa pessoa tem a obrigação de me perdoar se ela quer o perdão para ela, porque eventualmente ela vai errar. A Bíblia está repleta de referências que nos falam sobre esse assunto. Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 6, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 17, Colossenses capítulo 3, entre outros. São várias referências que tratam disso. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. E um dos motivos pelo qual precisamos libertar perdão é porque se você for pedir perdão depois, Deus não vai te conceder. E outra, igual nós vimos na nossa parábola, em Lucas 15, versículo 28a, vamos abrir novamente, Lucas 15, versículo 28, foi na nossa parábola. Eu vou ler. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Olha, irmãos, o filho mais novo, ele falhou contra o pai dele, ele pegou a herança dele antes do tempo, ele saiu, ele gastou, ele desperdiçou a herança dele. E quem ficou fora da festa? Não foi o filho mais novo, não foi quem cometeu o erro. Quem ficou fora da festa foi quem não quis perdoar. E assim é com nossas vidas, porque, irmão, a vida passa, e ela passa mesmo, e se eu erro contra alguém e eu peço perdão, e essa pessoa não quer me perdoar, como eu pedi perdão, como você pode ter pedido perdão, com o passar do tempo, mesmo que por causa da falta do perdão,
você demora um pouco mais a se sentir bem, mas você vai se sentir bem, porque Deus te perdoou. Quem vai ficar morrendo é só quem não deu perdão. Essa pessoa que vai ficar sofrendo diariamente. Se você não der perdão, é você que vai estar lembrando disso daqui a 20 anos. A pessoa não vai nem lembrar que ela já fez algum mal para você um dia. E você está sofrendo, você está morrendo todo dia por causa daquilo que a pessoa nem lembra que te fez. Então, se você não perdoar, você vai ficar fora da festa. E mais ainda, a minha incapacidade de perdoar, como eu já mencionei, ela vai gerar a incapacidade então de eu ser perdoado. Não só por Deus, mas você está rodeado de pessoas todos os dias, e as pessoas observam umas às outras. Não é só para poder questionar a sua vida, mas é natural. Você conhece bem a vida de quem você está olhando diariamente. E se você está diariamente com as pessoas veem o quão duro você é na hora de precisar desculpar alguém, como é que você acha que essa pessoa vai agir com você quando você precisar da desculpa dela, do perdão dela? Ela vê o quanto você é inquestionável, o quanto você é duro nessa hora. Então, se você cometer alguma coisa contra ela, ela vai pensar, opa, você é tão durão e agora você erra e é assim, fácil. Mesmo que não é nem com ela que você já foi duro, mas as pessoas observam. E da mesma forma, Deus ele não vai nos perdoar se nós não perdoarmos. Um exemplo é a oração do Pai Nosso, que eu acredito que todos aqui devem conhecer, que nós já tratamos aqui, que é: perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E aí existem diversas outras referências que tratam da mesma coisa. Deus vai te perdoar assim como você te perdoou. E várias referências que tratam desse assunto. Ser incapaz de perdoar é como se nós construíssemos uma prisão para nós mesmos e tomássemos uma pequena dose de veneno todo dia que vai nos matar mais cedo ou mais tarde. Mas beleza, aí então eu sou obrigado a perdoar, se o cara vir pedir perdão. Mas se ele não vir perdão, eu vou massacrar ele. É assim que a gente pode agir? Não é assim. Está errado. Nós não podemos guardar ódio e rancor, mesmo quando não nos é pedido perdão. Nesse momento, nós temos que fazer algo que a Bíblia nos exorta a fazer, que é difícil para nós como seres humanos, que é o que a Bíblia nos ensina em Deuteronômio 32, 35, em Provérbios 20 e 22, em Provérbios 14, 17 e 18, e em Romanos 12, versículo 19. Vamos abrir essa última referência? Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Essas são muitas das referências que não falam que nós temos que deixar a vingança para Deus. Se não nos foi pedido perdão, não vamos nos irar, não vamos nos angustiar, mas vamos deixar nas mãos de Deus. Isso é difícil para nós, Porque nós não queremos justiça, nós queremos vingança. A própria legislação, não só brasileira, mas da maioria dos países do mundo, é baseada na vingança, na punição, e não na correção do erro propriamente dito. Porque o que adianta deixar um assassino trancado a vida inteira numa prisão, ou então mandar ele para pena de morte? Não vai adiantar nada. O erro que ele cometeu não vai ser reparado por causa disso. E, irmãos, nós temos que deixar os nossos problemas que não foram pedidos perdão, nós temos que deixar para Deus, porque a ira de Deus, meus amigos, é algo maravilhoso. A ira de Deus realmente é algo fantástico. E o que é mais maravilhoso na ira de Deus, que nós não conseguimos entender às vezes, é que a ira de Deus, a vingança divina, ela é tardia. É isso mesmo. Aos nossos olhos, nós diríamos até que a vingança de Deus é atrasada. Mas não é que é atrasada, meus amigos, é porque, glória a Deus, a ira de Deus ela é tardia porque Ele não quer punir ninguém.
Deus ele demora o máximo possível para chegar no momento da vingança, porque Ele quer dar para nós, Ele quer dar para o pecador a chance de pedir perdão. É por isso que a vingança dele é tardia. E glória a Deus por isso. Deus não quer nos destruir, Deus não quer nos massacrar. Ele quer demorar o máximo possível para que nós possamos ter tempo de nos arrepender, para que nós possamos ter tempo de nos regenerar e para que nós possamos ter tempo de nos reconciliar, igual foi o tema da última pregação, no domingo passado. Porque, irmãos, acreditem, se a vingança de Deus não fosse tardia, ninguém ia ser punido, ninguém ia ser massacrado antes de nós mesmos. Porque todos nós erramos e todos nós somos culpados integralmente pelas leis. E como nós vimos até agora que nós precisamos buscar o perdão e que nós precisamos perdoar, vamos agora para o nosso último tópico de hoje. Entenda que Deus ele quer te ajudar com o perdão. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 3, versículo 16 e 17. É um texto muito conhecido, João capítulo 3, muitos já provavelmente conhecem de cor, versículo 16 e 17. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amigos, Deus nos amou tanto, que mandou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos apenas pedindo perdão para Ele, apenas reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador para nossas vidas. Não existe tradição que pode salvar nossas vidas, não existe valor que possamos pagar, não existem boas ações que possamos fazer. É apenas o pedir perdão, algo fácil, mas que mesmo assim às vezes a gente se enrola, né? E Deus não ia fazer uma obra salvadora tão maravilhosa para que nós pudéssemos nos enrolar e morrer na praia. Então ele vai um pouco além. Ele sabe que nós precisamos do perdão apenas, mas Ele não quer nos deixar sozinhos com essa tarefa, porque sabe que por causa das nossas falhas humanas, isso às vezes é difícil. Então, Ele quer nos ajudar com a questão de perdoar, com a questão de ser perdoado. Porque, na verdade, a maioria das vezes que nós precisamos de perdão, a maioria das vezes que nós precisamos perdoar alguém, é por motivos banais. Sendo sincero, olhando para nossas vidas, é por motivos, às vezes, que se nós não fôssemos tão chatos, o assunto nem precisava de tanta atenção assim. Mas nós colocamos uma lupa em cima e transformamos aquilo em algo enorme, que chega ao fato de criar um atrito que um irmão precisa de perdão e o outro precisa perdoar. Mas além desses casos, que a maioria são banais no nosso dia a dia, realmente existem casos que são casos sérios, como é desse livro que eu li, que apesar de ser ficção, é algo que infelizmente acontece muito no Brasil, é algo que acontece muito no mundo. Quantas crianças nós temos desaparecidas aí, né? Que foram levadas por alguém e que, de acordo com a Bíblia, nós somos exortados a perdoar a pessoa que cometeu esse erro tão terrível, a pessoa que levou esse alguém tão precioso para o pai, que o pai era capaz de dar a vida para ter esse alguém de volta, né? Sem pestanejar. E nós somos exortados a perdoar isso. Então, vários outros casos graves. Mas Deus não quer nos deixar sozinhos com a tarefa que para nós é tão difícil, apesar de numa frase soar tão simples. Por isso, vamos abrir Neemias, capítulo 1, versículo 11. É uma atitude simples, mas que nos ajuda muito. Neemias 1, capítulo 11. Ou melhor, desculpa, Neemias capítulo 1, versículo 11. É só um trecho do versículo que nós vamos prestar atenção hoje.
Eu vou ler. Capítulo 1, versículo 11. Nesse momento, Neemias, Jerusalém tinha sido devastada e Neemias precisava ir conversar com o rei que tinha dominado Israel, porque ele queria pedir pela reconstrução da cidade. Então Neemias precisava de ter uma conversa com esse rei, uma conversa importante. Então ele faz uma oração simples e sincera. Ele ora e diz: faze que hoje este seu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Irmãos, orem sinceramente a Deus quando você precisar ter uma conversa importante, quando você precisar ter uma conversa, perdoar alguém, quando você precisar pedir o perdão de alguém. É algo simples, mas que Deus vai te ajudar, Deus vai tirar essa carga terrível que nós temos às vezes em nossos ombros. Uma oração simples, basta que nós oremos para Ele. Deus quer nos ajudar com perdão. Ore a Deus sinceramente pedindo sabedoria e sucesso em perdoar, em sucesso em ser perdoado. Ele vai nos ajudar. Ele quer nos ajudar a conseguir o perdão na nossa vida social. Ele quer nos ajudar a conseguir o perdão na nossa vida profissional. Ele quer nos ajudar a conseguir perdão na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. E mais importante de tudo, Ele quer nos perdoar em nossa vida espiritual. E com o sacrifício do Senhor Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos chegar em alguém para pedir perdão a Deus para nós. Nós não precisamos fazer nada para ninguém, nem para Deus, para ser perdoado. Apenas orar sinceramente, apenas pedir perdão sinceramente, para que nós possamos desfrutar do perdão de Deus, e aí que Ele possa nos ajudar também no perdão em nossos relacionamentos terrenos. Será que você já teve essa conversa séria com Deus? Será que você tem tido essa conversa séria com Deus? Não espere nem mais um momento, porque, meus amigos, pode ser tarde demais. Daqui a 2 horas pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Nós nunca sabemos quando vai ser a última chance para perdoar ou para ser perdoado. Então se livre desse problema hoje mesmo. Eu gostaria então que todos abaixassem suas cabeças, ficassem sentados por um momento e fechassem seus olhos, por favor. Abaixem as cabeças e ficam com os olhos fechados. E pensem agora um pouco sobre a vida de cada um. Às vezes você pode não estar tendo uma caminhada com Cristo, não pode estar tendo um relacionamento com a sua família do jeito que você gostaria. Às vezes você está com um erro velho, um pecado velho, que está atrapalhando em seus relacionamentos com Cristo, ou com seus familiares, ou com seus amigos. Mas está pesando para você, você quer se livrar disso. E basta que você coloque agora em seu coração sinceramente, ninguém precisa saber, você não precisa fazer sinal nenhum. Você apenas precisa ser sincero com Deus, e sincero consigo mesmo. E peça a Deus que Ele tenha misericórdia da sua vida e te ajude a resolver esses problemas, a perdoar ou a ser perdoado. Ou então você pode ter tido uma discussão ou fez algo contra alguém. Ou alguém fez algo contra você, algum amigo, algum querido em casa, ou até um conhecido distante, e você não sabe como resolver. Então coloque em seu coração com sinceridade. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, me ajude a pedir perdão. Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Basta você orar sinceramente a Deus, basta você pedir pelo Senhor Jesus. Eu vou orar agora. Pai de amor e de misericórdia, obrigado, Senhor, porque Tu és o único Deus, Deus Criador do céu e da terra, Senhor. Obrigado porque Tu tens misericórdia de nossas vidas e por isso Tu quer nos ajudar com perdão, Senhor. Pai, perdoa pelas nossas falhas, Senhor Deus, e nos ajude a ser perdoado pelos nossos amigos, pelas nossas famílias e por todos aqueles que nós tenhamos ferido. E, Senhor Deus, nos ajude a perdoar também qualquer um que possa ter feito alguma coisa contra nós, Pai. Nos ajude a ter uma caminhada santa contigo. Nos dê sabedoria para resolver, Senhor Deus, da melhor forma possível qualquer situação de contenda e amargura. Que possamos ser não só perdoados por Ti, grande Deus, mas também por aqueles que ferimos e aqueles a quem amamos.
e aqueles a quem são apenas conhecidos nossos, mas possamos ter feito alguma coisa contra eles. Mais uma vez, obrigado pela sua compaixão, Senhor Deus. Obrigado pela tua obra salvadora na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.